Olá, seu Chico. Tá tudo bem com o senhor? Tá sim. Seu Chico, se eu fizer uma pergunta pro senhor, o senhor não vai ficar com raiva, não? Não. Pode perguntar. Seu Chico, o senhor não acha ruim ter um nariz desse tamanho, não? Não, minha filha, eu acho é bom. Por quê, seu Chico? É porque a minha sarapina não entra mais em nada. Agora eu tô usando o nariz. Oi, vizinha. Oi, Eu sou morador novo, tô morando nesse apartamento aqui há uma semana. Eu reparei em você, você é tão bonita. obrigada. Eu tô ficando doido ou você reparou em mim também? Você tá ficando doido. Bota